Viva para você. Escrito e publicado por Frequência do Sucesso. Para o melhor aproveitamento dos nossos audiolivros, recomendamos que coloque fones de ouvido. Capítulo 1. Não se preocupe com a opinião dos outros. Você já sentiu aquele frio na barriga ao imaginar o que os outros pensam sobre você? Talvez ao postar algo nas redes sociais, ao falar em público ou até mesmo em uma conversa simples. Parece que estamos sempre tentando passar no teste dos outros, como se a aprovação deles fosse um certificado de que estamos vivendo da maneira certa. Mas e se eu te dissesse que essa preocupação excessiva é um dos maiores ladrões da sua felicidade? A verdade é que, ao basearmos nossa vida na opinião dos outros, nos tornamos prisioneiros de algo que nunca podemos controlar. Pense bem, por mais que você se esforce para agradar, sempre haverá alguém que não concorda, que critica ou que simplesmente não gosta de você. E isso é normal. Não há nada de errado em querer ser apreciado, afinal, somos seres sociais. Mas quando essa necessidade se torna o centro da nossa existência, é aí que começam os problemas. A busca incessante por aprovação nos deixa inseguros, ansiosos e constantemente insatisfeitos. É como correr em uma esteira. Você pode se esforçar ao máximo, mas nunca chega a lugar algum. Pior ainda, cada passo dado em direção ao que os outros esperam de você pode ser um passo para longe do que realmente importa para a sua vida. Quando vivemos para agradar, sacrificamos algo muito precioso, nossa liberdade de sermos quem realmente somos. Mas por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? Em parte, é porque fomos ensinados desde cedo que a aprovação externa é uma espécie de recompensa. Se você for bonzinho, as pessoas vão gostar de você. Se tirar boas notas, seus pais vão te elogiar. A vida começa a parecer um jogo onde o objetivo é agradar a todo custo, e desapontar alguém soa como o maior fracasso possível. Esse condicionamento nos acompanha até a vida adulta, muitas vezes sem que a gente perceba. O problema é que, nesse jogo, nunca podemos vencer de verdade. A aprovação dos outros é volátil, imprevisível e, muitas vezes, inatingível. Além disso, ao viver em função do que as pessoas esperam, deixamos de ouvir a única voz que realmente importa, a nossa própria. O filósofo Ishiro Kishimi e o autor Fumitake Koga argumentam que a felicidade só é possível quando temos a coragem de aceitar que algumas pessoas não vão gostar de nós, e tudo bem. Essa coragem, segundo eles, é o ponto de partida para uma vida mais plena e autêntica. Aceitar que nem todos vão gostar de você pode parecer assustador, mas é também incrivelmente libertador. Pense nisso como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, cada uma representando uma expectativa ou julgamento que alguém tem sobre você. A cada passo, o peso aumenta e você sente que não consegue ir muito longe. Agora imagine abrir essa mochila e deixar as pedras caírem uma por uma. A leveza que surge não é apenas física, é emocional. Quando paramos de buscar a aprovação constante dos outros, começamos a experimentar uma liberdade que antes parecia impossível. A coragem de ser rejeitado, como propõem Kishimi e Koga, não é sobre ser rude, arrogante ou ignorar as pessoas. Pelo contrário, é sobre viver de forma autêntica, mesmo sabendo que isso pode desagradar alguns. Não significa que você deve deixar de se importar com os outros, mas sim que deve priorizar seus próprios valores e objetivos. Afinal, você nunca vai agradar a todos. Então, por que não agradar a si mesmo primeiro? Mas como desenvolver essa coragem? Para começar, é importante entender que a opinião dos outros é um reflexo deles, não de você. Quando alguém te julga ou critica, isso diz mais sobre as expectativas, valores e inseguranças dessa pessoa do que sobre quem você realmente é. Claro, receber críticas pode doer, mas quando enxergamos isso por essa perspectiva, fica mais fácil não carregar essas palavras como verdades absolutas. Outro passo importante é redefinir o que significa ser aceito. Em vez de buscar aprovação externa, que tal se concentrar em se aceitar plenamente? Quando você se aceita do jeito que é, com suas qualidades, defeitos e singularidades,
a necessidade de validação externa diminui. Isso não acontece de uma hora para outra, é claro, mas com o tempo você percebe que não precisa se encaixar em todas as expectativas para ser digno de respeito, amor e felicidade. Se lembre que o caminho para a felicidade não é um tapete vermelho estendido por outras pessoas, mas um caminho que você constrói ao ouvir a sua própria voz. A coragem de ser rejeitado é, na verdade, a coragem de ser autêntico. E ser autêntico não é apenas uma escolha, é um presente que você dá a si mesmo. Ao viver de acordo com o que realmente importa para você, as conexões que você cria se tornam mais genuínas, e sua felicidade deixa de ser algo passageiro para se tornar uma base sólida para a sua vida. Capítulo 2. A psicologia de Alfred Adler. Você já se perguntou por que age ou sente de determinada forma em certas situações? Muitas vezes, tendemos a pensar que somos como máquinas programadas. Nossas ações são automáticas e nossa personalidade é fixa, quase como uma impressão digital emocional que carregamos pela vida. Mas, segundo Alfred Adler, um dos grandes nomes da psicologia moderna, isso não poderia estar mais longe da verdade. Para Adler, o ser humano não é um conjunto de peças separadas, mente, corpo e emoções, mas sim um todo unificado, com cada parte trabalhando em conjunto para alcançar um objetivo maior. A visão de Adler é profundamente otimista. Ele acreditava que não estamos presos a um destino predeterminado ou limitados por experiências passadas. Pelo contrário, nossas ações, emoções e hábitos são escolhas que fazemos, muitas vezes de forma inconsciente, para alcançar os objetivos que estabelecemos ao longo da vida. Isso significa que temos o poder de mudar a direção em que estamos indo, desde que compreendamos quais metas estão nos guiando. Por exemplo, imagine uma pessoa que constantemente se atrasa para compromissos importantes. Superficialmente, isso pode parecer um simples defeito de personalidade ou um hábito ruim. Mas, sob a perspectiva de Adler, esse comportamento pode ser um reflexo de um objetivo escondido, como evitar a pressão de um encontro ou demonstrar, inconscientemente, que a pessoa se sente sobrecarregada. Ou seja, o atraso não é apenas um hábito, mas uma escolha, ainda que não seja algo que a pessoa perceba claramente. Adler também nos convida a pensar sobre como nossos objetivos moldam quem somos. Para ele, a personalidade não é uma característica estática, mas algo dinâmico, em constante transformação, de acordo com os objetivos que escolhemos perseguir. Se você, por exemplo, decide que quer ser uma pessoa mais confiante, suas ações e até mesmo suas emoções começarão a trabalhar em direção a esse objetivo. É como se sua mente e corpo se alinhassem automaticamente para ajudar você a chegar lá. Essa visão é libertadora porque nos lembra que temos o poder de mudar. Não somos prisioneiros de quem sempre fomos. Se nossos hábitos e emoções refletem os objetivos que escolhemos, podemos alterá-los ao decidir perseguir metas diferentes. Claro, isso exige esforço, autoconhecimento e, muitas vezes, a coragem de encarar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Mas, ao entender que nossas ações e sentimentos têm um propósito, mesmo que às vezes não façam sentido à primeira vista, podemos assumir as rédeas de nossa vida de forma mais consciente e direcionada. Adler também acreditava que nossas ações e emoções não podem ser analisadas isoladamente. Tudo o que fazemos tem um contexto, e esse contexto geralmente envolve outras pessoas. Para ele, o ser humano é um ser social por natureza, e boa parte de nossas metas está relacionada ao modo como nos conectamos com os outros. Essa conexão pode ser positiva, como o desejo de contribuir para a comunidade, ou negativa, como a busca de status ou superioridade sobre os outros. Em ambas as situações, nossas escolhas são moldadas pelos objetivos que estabelecemos para nossos relacionamentos. Um ponto essencial na psicologia de Adler é o conceito de estilo de vida. Esse termo se refere ao conjunto de hábitos, crenças e padrões emocionais que cada pessoa desenvolve ao longo da vida para alcançar seus objetivos. O interessante é que esse estilo de vida não é algo que simplesmente nos acontece. Ele é escolhido,
mesmo que inconscientemente. Por exemplo, alguém que evita conflitos a qualquer custo pode ter adotado esse estilo de vida porque, em algum momento, acreditou que essa era a melhor maneira de manter a paz e evitar rejeições. Essa abordagem ajuda a desmontar uma ideia muito comum, a de que algumas pessoas são naturalmente tímidas, ansiosas ou extrovertidas. Para Adler, esses traços não são características imutáveis, mas reflexos do estilo de vida que a pessoa escolheu em função dos objetivos que definiu. A boa notícia é que, se esse estilo de vida não está funcionando, se está causando infelicidade ou bloqueando o crescimento pessoal, ele pode ser mudado. Isso exige autoconhecimento e uma reflexão profunda sobre os objetivos que estão guiando a vida. Outro ponto importante é que Adler via as emoções como ferramentas, e não como forças incontroláveis. Por exemplo, o medo ou a ansiedade não são inimigos, eles são sinais de que estamos tentando evitar algo, seja um risco, um desconforto ou uma possível rejeição. No entanto, essas emoções não surgem do nada. Elas são criadas para servir a um propósito. Um exemplo clássico disso é o medo de falhar. Ele pode parecer um obstáculo insuperável, mas, na verdade, é um mecanismo que nos protege de enfrentar situações que consideramos arriscadas. Ao entender o objetivo por trás dessas emoções, podemos começar a transformá-las. No fim das contas, a psicologia de Alfred Adler nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos com curiosidade e coragem. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, temos controle sobre como interpretamos e reagimos a essas situações. Nossa personalidade, nossas emoções e até mesmo nossos padrões de comportamento são moldados pelos objetivos que escolhemos. E isso significa que sempre podemos redefinir esses objetivos para criar uma vida mais alinhada com o que realmente importa para nós. A verdadeira transformação começa quando entendemos que, apesar das dificuldades, temos o poder de mudar, crescer e viver de forma mais autêntica. Capítulo 3. A influência da emoção nos objetivos. Já parou para pensar por que sentimos medo, ansiedade ou até mesmo alegria em momentos específicos? É comum acreditar que as emoções simplesmente acontecem conosco, como reações automáticas a situações externas. Mas, segundo os ensinamentos explorados por Kishimi e Koga, as emoções não são tão espontâneas quanto parecem. Elas, na verdade, são ferramentas que usamos para alcançar certos objetivos, mesmo que de forma inconsciente. Isso muda completamente a maneira como encaramos nossos sentimentos e nos dá uma nova perspectiva sobre como podemos lidar com eles. Imagine alguém que sente um medo paralisante ao pensar em falar em público. Para essa pessoa, o medo pode parecer algo inevitável, quase como se fosse parte de quem ela é. Mas, de acordo com os autores, essa emoção não é apenas um reflexo da situação, e sim um mecanismo criado pela própria pessoa para evitar o desconforto ou o risco de falhar diante de uma plateia. O medo, nesse caso, serve a um objetivo: proteger a pessoa do que ela interpreta como um possível fracasso ou julgamento negativo. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Por que alguém criaria emoções que parecem prejudiciais? A resposta está na maneira como nossos objetivos inconscientes operam. Nosso cérebro está constantemente buscando formas de nos proteger de ameaças, sejam elas físicas ou emocionais. Quando sentimos ansiedade ou medo, essas emoções podem estar nos ajudando a evitar situações que interpretamos como perigosas. No entanto, o problema surge quando esses mecanismos de proteção nos impedem de crescer ou de perseguir algo que realmente importa para nós. Outro exemplo pode ser encontrado na procrastinação. Pense na pessoa que constantemente adia um projeto importante, mesmo sabendo que isso a deixará ainda mais ansiosa no futuro. À primeira vista, parece uma contradição. Afinal, por que alguém se sabotaria assim? Mas, sob a perspectiva dos objetivos inconscientes, a procrastinação pode ser uma forma de evitar o medo de não atender às expectativas, seja de si mesmo ou dos outros. Adiar a tarefa dá à pessoa uma justificativa para qualquer resultado insatisfatório. Eu só não consegui porque não tive tempo suficiente. Nesse caso,
A emoção da ansiedade ou do desconforto funciona como uma desculpa para evitar o risco de fracasso. A lição que podemos tirar disso é poderosa. Nossas emoções não são inimigas, mas mensagens. Elas nos dizem muito sobre os objetivos que estamos perseguindo, mesmo aqueles que não reconhecemos conscientemente. Quando sentimos medo, insegurança ou ansiedade, é uma oportunidade de parar e perguntar: o que estou tentando evitar? Que objetivo essa emoção está me ajudando a alcançar? Esse tipo de questionamento pode nos levar a reflexões profundas e abrir espaço para transformar essas emoções em algo construtivo, em vez de limitador. Ao entendermos que as emoções estão conectadas aos nossos objetivos, começamos a perceber que temos mais controle sobre elas do que imaginávamos. Em vez de sermos reféns de sentimentos como o medo ou a ansiedade, podemos aprender a questioná-los e redirecioná-los. Por exemplo, uma pessoa que sente ansiedade ao começar algo novo pode perceber que seu objetivo real não é evitar a tarefa em si, mas evitar o risco de parecer incompetente. Com essa clareza, ela pode escolher um objetivo diferente, aprender e crescer, mesmo que cometa erros no caminho. Esse redirecionamento é uma habilidade que se desenvolve com prática. Quando nos damos conta de que estamos criando emoções para evitar algo, podemos parar e reformular a situação. Imagine alguém que sente raiva durante uma discussão. Em vez de deixar a raiva tomar conta, essa pessoa pode se perguntar: que objetivo estou tentando alcançar com essa emoção? Estou tentando me proteger? Estou tentando ser ouvido? Ao fazer isso, ela pode identificar uma maneira mais eficaz de atingir seu objetivo sem deixar a emoção dominar. Outro ponto importante levantado pelos autores é que as emoções também podem ser criadas para justificar a inação. Muitas vezes, criamos sentimentos como desânimo ou apatia para evitar enfrentar uma situação desafiadora. Por exemplo, alguém que diz "não estou motivado para trabalhar nesse projeto" pode estar, na verdade, tentando evitar o risco de fracassar ou de ser criticado. Reconhecer que esses sentimentos têm uma função nos permite desafiar sua validade. Será que esse desânimo está realmente me protegendo ou apenas me limitando? Esse entendimento nos leva a uma conclusão poderosa. As emoções são flexíveis. Elas não são forças imutáveis que nos controlam. São ferramentas que podemos usar para moldar nosso comportamento e alcançar o que realmente importa. Quando mudamos nossos objetivos, de evitar o fracasso para buscar o aprendizado, por exemplo, as emoções que surgem também mudam. O medo pode dar lugar à excitação, e a ansiedade pode se transformar em determinação. Tudo começa com a coragem de olhar para dentro e identificar o que realmente estamos buscando. No final das contas, a influência dos objetivos na emoção nos mostra que somos os arquitetos de nossas experiências emocionais. Embora nem sempre possamos controlar as situações externas, podemos decidir como interpretá-las e que metas queremos priorizar. Essa percepção nos devolve o poder sobre nossas vidas, permitindo que transformemos emoções que antes nos paralisavam em forças que nos impulsionam. Ao assumir essa responsabilidade, damos o primeiro passo em direção a uma vida mais consciente, alinhada com nossos valores e repleta de propósito. Capítulo 4. O impacto de experiências passadas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "eu sou assim por causa do que aconteceu comigo"? É fácil acreditar que as experiências negativas moldam quem somos de forma permanente, como se fossemos produtos finais de eventos passados. Mas, segundo os ensinamentos de Alfred Adler, não é o trauma em si que determina nossa felicidade ou infelicidade, mas o significado que escolhemos atribuir a ele. Isso pode parecer difícil de aceitar, especialmente quando se trata de momentos dolorosos, mas é uma ideia profundamente libertadora. Adler argumenta que nenhuma experiência, por mais negativa que seja, tem o poder de nos definir. Em vez disso, somos nós que decidimos como interpretamos e reagimos a essas experiências. Dois indivíduos podem viver situações semelhantes, mas dar significados completamente diferentes a elas. Por exemplo, enquanto uma pessoa pode usar um fracasso como motivação para crescer, outra pode interpretá-lo como prova de sua incapacidade,
paralisando-se diante de novas oportunidades. Essa diferença não está na experiência em si, mas no modo como ela é encarada. Um exemplo comum é o impacto de uma infância difícil. Algumas pessoas que passaram por rejeições, pobreza ou abuso acabam usando essas experiências como justificativa para desistir de si mesmas. Eu sou assim porque minha vida foi dura, elas dizem. Outras, no entanto, transformam essas adversidades em combustível para mudar suas vidas. Para Adler, isso não é uma questão de sorte ou acaso, mas de escolha. A forma como interpretamos nossas experiências é um reflexo direto dos objetivos que estabelecemos para nós mesmos. Essa ideia pode ser desconfortável, pois nos coloca na posição de responsáveis pela maneira como encaramos nossa história. Não significa ignorar ou minimizar a dor do que aconteceu, mas sim entender que o impacto dessas experiências está nas nossas mãos. Adler deixa claro que não somos determinados pelo passado. Somos determinados pelo significado que damos a ele no presente. Esse entendimento abre a porta para algo incrível, a possibilidade de reescrever nossa narrativa pessoal e, com isso, criar um futuro diferente. É importante notar que escolher um novo significado para experiências passadas não é algo fácil ou imediato. Muitas vezes, estamos tão acostumados a enxergar certos eventos de maneira negativa que sequer consideramos outra perspectiva. Mas esse é o poder do autoconhecimento. Ele nos dá a chance de questionar nossas crenças e desafiar as histórias que contamos a nós mesmos. Quando olhamos para nosso passado com curiosidade e compaixão, em vez de com julgamento, começamos a encontrar novas formas de interpretar até os momentos mais difíceis. Uma das ideias mais transformadoras de Adler é que nossas experiências passadas, por mais difíceis que tenham sido, não precisam determinar nosso futuro. Em vez de usar o trauma como uma âncora que nos prende, podemos transformá-lo em um trampolim para o crescimento. Isso exige uma mudança de mentalidade, deixar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a refletir o que posso aprender ou construir a partir disso. Essa mudança de perspectiva não apaga a dor, mas dá a ela um novo propósito, permitindo que ela se torne parte de nossa força em vez de nossa fraqueza. Os autores Kishimi e Koga destacam que, muitas vezes, o apego ao trauma pode ser uma forma inconsciente de justificar a estagnação. Por exemplo, alguém que acredita firmemente que suas experiências negativas tornaram impossível confiar nos outros pode, sem perceber, estar se protegendo do risco de se machucar novamente. Ao se agarrar a essa crença, a pessoa evita a vulnerabilidade, mas também perde a oportunidade de construir relacionamentos significativos. O que parece uma proteção é, na verdade, uma prisão invisível. Adler não sugere que devemos negar ou ignorar nossos traumas. Pelo contrário, ele acredita que devemos reconhecê-los, compreendê-los e, então, escolher o significado que queremos atribuir a eles. Isso é um ato de coragem. Requer olhar para a própria dor de frente e decidir que ela não vai definir quem somos. É entender que, embora não possamos mudar o que aconteceu, podemos escolher como essas experiências vão influenciar nosso presente e nosso futuro. Outro ponto crucial é que a superação do trauma não significa apagar o passado ou fingir que ele não teve impacto. Pelo contrário, trata-se de integrá-lo à nossa história de forma que ele se torne uma parte do que somos, mas não o todo. É como pegar os pedaços de um vaso quebrado e, em vez de tentar escondê-los, usá-los para criar algo novo e único. Essa abordagem não elimina a dor, mas a transforma em algo com valor e significado. No final, o impacto das experiências passadas é moldado pelas escolhas que fazemos no presente. Não podemos controlar o que aconteceu, mas podemos decidir como usar essas experiências para nos fortalecer. Adler nos lembra que não somos vítimas passivas de nossa história. Somos os autores. Ao entender que o significado do passado está em nossas mãos, ganhamos o poder de transformar até mesmo os momentos mais difíceis em catalisadores de uma vida mais autêntica e plena. Capítulo 5. Às vezes buscamos a infelicidade. Por que algumas pessoas parecem sempre presas em ciclos de insatisfação e infelicidade?
Segundo Kishimi e Koga, isso acontece porque muitas delas, conscientemente ou não, adotam o que podemos chamar de estratégias de infelicidade. Essas estratégias, embora pareçam prejudiciais à primeira vista, muitas vezes têm um propósito claro: proteger as pessoas do risco de rejeição ou fracasso. Entre as mais comuns, estão a busca constante por aprovação dos outros e a crença de que se é inadequado ou incapaz. A busca por aprovação, por exemplo, é uma armadilha poderosa. Ela nasce da ideia de que, para ser feliz, precisamos ser aceitos e admirados por todos ao nosso redor. Isso leva as pessoas a moldarem seus comportamentos, opiniões e até seus sonhos com base no que acreditam que os outros esperam delas. No entanto, essa estratégia é insustentável. Sempre haverá alguém que não aprova nossas escolhas, e viver de acordo com os padrões alheios é um caminho seguro para a insatisfação. Essa busca incessante transforma a vida em uma competição. Quando queremos agradar a todos, começamos a ver os outros como rivais, competindo pela mesma validação que estamos tentando alcançar. Em vez de nos alegrarmos com o sucesso das pessoas ao nosso redor, podemos sentir inveja ou até ressentimento, como se a conquista delas diminuísse o nosso valor. Isso prejudica profundamente nossos relacionamentos, tornando difícil construir conexões genuínas baseadas na confiança e no apoio mútuo. Outro comportamento que alimenta a infelicidade é a crença de que somos fundamentalmente inadequados ou incapazes. Muitas vezes, as pessoas adotam essa visão de si mesmas como uma forma de justificar sua inação ou evitar o risco de serem rejeitadas. É como dizer: eu não tento porque sei que não sou bom o suficiente. Embora isso possa parecer uma forma de autoproteção, na verdade, essa mentalidade reforça a sensação de incapacidade, criando um ciclo de paralisia e insatisfação. Kishimi e Koga argumentam que essas estratégias de infelicidade não são acidentais. Elas são escolhas, mesmo que inconscientes, baseadas nos objetivos que estabelecemos. Por mais contraditório que pareça, algumas pessoas escolhem a infelicidade como uma forma de evitar o desconforto. A busca por aprovação evita o risco de rejeição, e a crença na própria inadequação justifica a falta de tentativa. Ambas as estratégias protegem, mas ao custo de uma vida limitada e insatisfatória. Essas estratégias de infelicidade não apenas limitam nossas ações, mas também moldam a maneira como enxergamos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Quando estamos presos à necessidade de aprovação, cada interação se torna um teste, e cada comentário, um julgamento. Isso nos impede de relaxar e aproveitar as relações pelo que elas realmente são: oportunidades de conexão genuína. Em vez disso, nos encontramos constantemente preocupados com como somos vistos, interpretando até mesmo gestos inocentes como sinais de aprovação ou rejeição. Outro aspecto prejudicial dessas estratégias é que elas frequentemente levam à autossabotagem. Por exemplo, uma pessoa que acredita ser inadequada pode deliberadamente evitar situações onde teria a chance de crescer, como uma entrevista de emprego ou um novo projeto desafiador. Isso não acontece porque a pessoa não deseja ter sucesso, mas porque o medo de falhar ou de ser julgada é maior. Assim, a autossabotagem se torna uma forma de prova de que ela não está à altura das expectativas, reforçando o ciclo de infelicidade. Uma das consequências mais devastadoras dessas estratégias é o impacto nas relações interpessoais. A busca por aprovação pode criar expectativas irreais em relação aos outros, levando à frustração e ao ressentimento quando essas expectativas não são atendidas. Por exemplo, uma pessoa que faz um esforço enorme para agradar os outros pode sentir-se traída ou desvalorizada quando não recebe a mesma dedicação em troca. Essa dinâmica cria um ciclo tóxico de ressentimento e culpa, onde ambas as partes se sentem insatisfeitas. Kishimi e Koga apontam que, para romper com essas estratégias, é necessário desenvolver coragem, especificamente, a coragem de ser rejeitado. Isso significa aceitar que nem todos vão gostar de nós, que o fracasso faz parte do crescimento e que nossa felicidade não precisa depender da validação de outras pessoas. Esse processo não é fácil,
mas é essencial para quebrar o ciclo de infelicidade e abrir espaço para uma vida mais autêntica e satisfatória. No final, abandonar essas estratégias é uma escolha consciente de assumir o controle sobre a própria vida. Em vez de se esconder atrás do medo de rejeição ou do sentimento de inadequação, é preciso encarar esses medos de frente e redefinir os objetivos que moldam nossas ações e emoções. Quando nos libertamos da necessidade de aprovação e aceitamos nossa humanidade, com todas as falhas e imperfeições que ela traz, encontramos uma liberdade que antes parecia inatingível. E, com essa liberdade, vem a possibilidade de construir uma felicidade verdadeira, baseada em quem somos, e não no que os outros esperam de nós. Capítulo 6. Contribua e seja feliz. Imagine um mundo onde as pessoas não se preocupassem em competir entre si, mas sim em contribuir umas com as outras. Onde a verdadeira medida do sucesso não fosse baseada em status ou reconhecimento, mas em como conseguimos impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Esse é o ponto central de uma vida feliz, segundo Kishimi Koga. Encontrar propósito e alegria ao contribuir para o bem-estar dos outros, sem esperar nada em troca. Para muitas pessoas, a ideia de que ajudar os outros pode trazer felicidade parece contraditória. Afinal, vivemos em um mundo que constantemente nos diz que a felicidade está em conquistas pessoais, alcançar metas, ganhar mais dinheiro ou receber elogios. Mas os autores mostram que esse tipo de felicidade é frequentemente fugaz. Quando a alegria está vinculada apenas à validação externa, ela se dissipa rapidamente. Por outro lado, a felicidade que vem da contribuição é duradoura porque está conectada a algo maior do que nós mesmos. Pessoas verdadeiramente felizes, segundo os autores, não veem a vida como uma competição. Elas não precisam provar seu valor superando os outros ou acumulando mais reconhecimento. Em vez disso, sua satisfação vem de saber que estão sendo úteis, de encontrar propósito em atos de gentileza, por menores que sejam. Isso pode ser algo tão simples quanto oferecer uma palavra de conforto ou ajudar um colega de trabalho. Não é sobre grandiosidade, mas sobre criar um impacto positivo na comunidade ao seu redor. Essa abordagem à felicidade também nos ajuda a superar um dos maiores desafios da vida moderna, a sensação de isolamento. Muitas pessoas se sentem desconectadas ou sem propósito porque estão presas em uma mentalidade competitiva, sempre comparando suas vidas às dos outros. Ao redirecionar o foco para a contribuição, encontramos uma maneira de nos conectar de forma mais profunda com aqueles ao nosso redor. Essa conexão genuína nos lembra que fazemos parte de algo maior e que nosso papel, por menor que pareça, é significativo. É importante notar que contribuir para o bem-estar dos outros não significa abandonar a si mesmo ou viver para agradar. A diferença está na intenção. Quando ajudamos os outros porque isso nos faz bem, porque vemos valor em ser útil, a sensação de realização é muito mais autêntica. Não se trata de sacrifício ou anulação si próprio, mas de alinhar nossas ações com valores que nos trazem alegria e sentido. Essa é uma forma de felicidade que não depende da aprovação alheia, mas nasce de uma escolha consciente de viver de maneira significativa. Essa escolha de contribuir não é apenas benéfica para os outros, ela também transforma a maneira como nos vemos. Quando percebemos que somos úteis, mesmo em pequenas coisas, nossa autoestima cresce de forma saudável. Em vez de buscar validação externa para nos sentirmos valiosos, encontramos esse valor em nosso impacto no mundo. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais contribuímos, mais nos sentimos confiantes e conectados, e mais queremos continuar contribuindo. Kishimi e Koga também apontam que ajudar os outros não é um ato completamente altruísta. E isso não é algo ruim. Quando fazemos algo bom por alguém, experimentamos uma sensação de bem-estar que fortalece nossa própria felicidade. Isso não diminui o valor do gesto. Pelo contrário, mostra como as relações humanas são profundamente interconectadas. Ajudar não é apenas dar, é também receber, mesmo que o que recebamos seja apenas a satisfação de saber que fizemos a diferença. Além disso, a contribuição nos ajuda a superar a mentalidade de escassez,
que tantas vezes alimenta a infelicidade. Em um mundo onde a vida é vista como uma competição, acreditamos que o sucesso de alguém diminui as nossas chances de sucesso. Mas quando mudamos o foco para a contribuição, percebemos que há espaço para todos. O sucesso de outra pessoa não é uma ameaça, mas uma oportunidade de aprendizado ou inspiração. Essa mudança de perspectiva transforma nossa relação com os outros e com nós mesmos. Outro benefício importante de uma vida centrada na contribuição é que ela nos ajuda a viver no presente. Muitas vezes, a busca por aprovação ou conquistas nos prende ao passado, revivendo erros, ou ao futuro, preocupando-nos com metas ainda não alcançadas. Quando nos concentramos em ser úteis aos outros, estamos plenamente presentes. Essa presença nos dá um senso de paz e propósito, uma sensação de que estamos exatamente onde deveríamos estar, fazendo algo que realmente importa. No final, a contribuição para o bem-estar dos outros é uma forma de praticar a coragem de viver de forma autêntica. Ela nos liberta da necessidade de agradar, da competição incessante e do medo de sermos rejeitados. Quando vivemos para contribuir, encontramos um propósito que transcende a validação externa e que nos conecta profundamente ao que é essencial, nossa humanidade compartilhada. É nesse espaço de conexão e propósito que a verdadeira felicidade pode florescer. Capítulo 7. Identifique seu valor humano. Você já parou para pensar que, simplesmente por existir, você já é valioso? Parece uma ideia simples, mas, para muitas pessoas, é algo difícil de acreditar. Vivemos em um mundo que frequentemente associa valor a conquistas, status ou aparência. No entanto, Kishimi e Koga nos convidam a enxergar as coisas de uma forma diferente. O valor humano não depende de nossas realizações ou de como somos vistos pelos outros. Ele é intrínseco, ou seja, está em nós, independentemente de nossas falhas ou sucessos. Essa visão é libertadora porque permite-nos aceitar plenamente, sem a pressão constante de provar algo. Muitas vezes, acreditamos que precisamos ser melhores ou mais dignos para merecer amor, respeito ou felicidade. Esse pensamento cria um ciclo desgastante, onde estamos sempre perseguindo uma versão idealizada de nós mesmos, em vez de reconhecer que já somos suficientes exatamente como somos. A autoaceitação, segundo os autores, é o ponto de partida para uma vida mais leve e significativa. Mas o que significa, de fato, se aceitar? Não é ignorar nossas falhas ou desistir de crescer. Pelo contrário, a autoaceitação envolve olhar para si mesmo com honestidade e compaixão, reconhecendo tanto os pontos fortes quanto as áreas que podem ser trabalhadas. É entender que somos seres imperfeitos, e que isso é parte do que nos torna humanos. Ao abraçar essa ideia, paramos de nos julgar tão severamente e começamos a tratar a nós mesmos com a mesma gentileza que oferecemos a um amigo que amamos. Kishimi e Koga argumentam que a incapacidade de se aceitar é uma das principais fontes de infelicidade. Quando colocamos nosso valor nas mãos dos outros, seja em elogios, conquistas ou reconhecimento, tornamo-nos vulneráveis a algo que está fora do nosso controle. Por outro lado, quando reconhecemos nosso valor intrínseco, nos libertamos dessa dependência. Isso não significa que deixamos de nos importar com os outros, mas que nossa autoestima deixa de ser definida por opiniões externas. Um dos obstáculos para a autoaceitação é o perfeccionismo. Muitas pessoas acreditam que só serão dignas de amor ou respeito quando atingirem um ideal, seja ser o melhor no trabalho, ter o corpo perfeito ou conquistar algo grandioso. No entanto, essa busca constante por perfeição é ilusória e insustentável. Sempre haverá algo mais para alcançar, algo que parece nos faltar. Quando entendemos que nosso valor não depende de sermos perfeitos, mas de sermos humanos, conseguimos nos libertar dessa armadilha e viver de forma mais autêntica. Outro ponto crucial na autoaceitação é entender que nossos erros e falhas não diminuem nosso valor como seres humanos. Cometer erros faz parte do processo de crescimento, e é através deles que aprendemos e evoluímos. Quando conseguimos enxergar nossos tropeços como experiências, em vez de condenações permanentes,
começamos a tratar a nós mesmos com mais empatia. Afinal, ser humano significa errar, mas também significa ter a capacidade de aprender, recomeçar e seguir em frente. Kishimi e Koga destacam que a autoaceitação também está profundamente conectada ao reconhecimento do valor intrínseco dos outros. Quando entendemos que nosso valor não depende de nossas conquistas, começamos a aplicar a mesma lógica às pessoas ao nosso redor. Isso transforma a maneira como nos relacionamos. Deixamos de ver os outros como competidores ou adversários e passamos a enxergá-los como iguais, cada um com suas próprias lutas, qualidades e limitações. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a abandonar a mentalidade de comparação. Muitas vezes, avaliamos nosso próprio valor com base no que outras pessoas alcançaram. Fulano tem uma carreira incrível. Eu deveria ser mais como ele, ou se eu não tenho o mesmo sucesso, talvez eu não seja bom o suficiente. Mas a verdade é que o valor de alguém não diminui o nosso. Quando paramos de nos comparar, damos espaço para apreciar quem somos e celebrar nossas próprias conquistas, por menores que pareçam. A autoaceitação também nos dá coragem para sermos autênticos. Quando entendemos que nosso valor não está em agradar aos outros ou atender a padrões externos, nos sentimos mais livres para expressar quem realmente somos. Isso não significa que seremos perfeitos ou que todos nos aceitarão, mas significa que teremos paz interior, sabendo que estamos sendo fiéis a nós mesmos. Essa autenticidade, por sua vez, atrai conexões mais genuínas e significativas, pois as pessoas ao nosso redor sentirão que estão se relacionando com quem realmente somos. No final, a autoaceitação é o alicerce de uma vida plena. Quando reconhecemos nosso valor intrínseco, nos libertamos da pressão de buscar validação constante e nos tornamos mais resilientes diante das adversidades. Isso nos permite viver com mais leveza, reconhecer a beleza em nossas imperfeições e nos conectar de maneira mais profunda com os outros. Afinal, não é a perfeição que nos torna humanos, mas a coragem de nos aceitar, crescer e viver de forma autêntica. Capítulo 8. Foque no presente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu serei feliz quando conseguir um novo emprego, terminar um projeto ou alcançar um grande objetivo? Essa maneira de pensar nos faz acreditar que a felicidade está sempre em algum lugar no futuro, esperando por nós. Mas, segundo Kishimi e Koga, a felicidade não é algo que encontramos, é algo que escolhemos no momento presente. Essa escolha começa ao reconhecermos o impacto positivo que já estamos tendo na vida dos outros, aqui e agora. O problema de colocar a felicidade no futuro é que ela se torna um alvo em constante movimento. Quando finalmente alcançamos o que pensamos que nos faria felizes, muitas vezes já estamos focados no próximo objetivo. O resultado é um ciclo interminável de insatisfação, onde sempre sentimos que falta algo para sermos plenamente felizes. Por outro lado, quando nos concentramos no presente, descobrimos que a felicidade não depende de grandes conquistas, mas de pequenas ações e momentos significativos que experimentamos todos os dias. Kishimi e Koga sugerem que o foco no presente começa com a valorização do impacto positivo que temos sobre os outros. Isso pode ser tão simples quanto ajudar um amigo, oferecer uma palavra de encorajamento ou até mesmo sorrir para alguém em um momento difícil. Pequenos gestos como esses criam conexões humanas que dão sentido às nossas vidas e nos fazem perceber que já somos capazes de contribuir para o bem-estar daqueles ao nosso redor. Esse reconhecimento nos traz uma sensação imediata de realização e propósito. Além disso, viver no presente nos ajuda a apreciar as coisas que muitas vezes damos como garantidas. Em vez de ficarmos obcecados com o que ainda não temos, podemos direcionar nossa atenção para o que já está diante de nós, nossas relações, nossas conquistas e até mesmo os pequenos prazeres do dia a dia. A felicidade não precisa ser um evento extraordinário. Ela pode ser encontrada em uma conversa significativa, no cheiro do café pela manhã ou no alívio de uma tarefa concluída. Tudo isso está disponível para nós agora, se estivermos atentos.
Um ponto importante sobre o foco no presente é que ele nos ajuda a reduzir a ansiedade e o arrependimento, duas das maiores fontes de infelicidade. Quando estamos presos ao passado, lamentando erros ou revivendo situações dolorosas, ou quando nos preocupamos excessivamente com o futuro, perdemos a capacidade de viver plenamente. No entanto, ao nos concentrarmos no agora, recuperamos esse poder. Encarar o presente com curiosidade e gratidão nos ajuda a encontrar uma sensação de equilíbrio e satisfação que transcende as preocupações com o que já passou ou ainda está por vir. Outro benefício de focar no presente é que isso nos ajuda a encontrar alegria no processo, e não apenas no resultado final. Muitas vezes, ficamos tão preocupados em atingir nossas metas que esquecemos de aproveitar a jornada. Um projeto no trabalho, por exemplo, pode ser uma oportunidade para aprender algo novo, colaborar com outras pessoas e crescer, mas acabamos tratando isso apenas como um meio para alcançar o próximo marco. Quando mudamos o foco para o momento presente, começamos a enxergar valor e prazer no caminho, e não apenas na linha de chegada. Viver no presente também significa aceitar as coisas como elas são, sem tentar controlá-las excessivamente. Isso não quer dizer que devemos desistir de melhorar ou de buscar mudanças positivas, mas sim que podemos nos libertar da frustração que vem de querer que tudo seja perfeito. Muitas vezes, quando estamos presos a ideias rígidas sobre como as coisas deveriam ser, acabamos ignorando a beleza do que já é. Aceitar o presente como ele nos ajuda a lidar melhor com desafios e a encontrar gratidão mesmo em situações imperfeitas. Além disso, o foco no presente nos torna mais conscientes das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, estamos tão ocupados pensando no futuro ou revisitando o passado que esquecemos de realmente estar presentes com aqueles que amamos. Esse tipo de desconexão pode nos impedir de cultivar relacionamentos profundos e significativos. Quando nos comprometemos a viver no momento, passamos a ouvir com mais atenção, a enxergar as necessidades dos outros e a criar memórias que realmente importam. Kishimi e Koga destacam que o presente é o único momento que realmente temos. Não podemos mudar o passado, e o futuro ainda não chegou. Tudo o que podemos fazer está aqui, neste instante. Esse entendimento nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e a viver de forma mais autêntica. Em vez de reagir automaticamente às situações, aprendemos a pausar, refletir e agir de acordo com nossos valores e objetivos. Essa presença intencional transforma até mesmo os desafios em oportunidades de crescimento. No final, focar no presente é uma prática que exige esforço e atenção. Vivemos em um mundo cheio de distrações, e é fácil nos perdermos em preocupações ou pensamentos automáticos. Mas, ao escolher conscientemente trazer nossa atenção para o aqui e agora, descobrimos uma nova maneira de viver. Reconhecemos que a felicidade não está em um futuro distante, mas nas pequenas escolhas e momentos que compõem o nosso dia. Ao abraçar o presente, criamos espaço para uma vida mais rica, significativa e plena. Capítulo 9. Tenha coragem de ser rejeitado. Quantas vezes você já hesitou em dizer o que realmente pensa ou em tomar uma decisão importante, com medo do que os outros poderiam dizer? Essa preocupação é natural. Afinal, somos seres sociais e desejamos ser aceitos. No entanto, viver para agradar a todos é uma tarefa impossível, e a tentativa de fazê-lo pode nos levar a uma vida de insatisfação e frustração. Segundo Kishimi e Koga, a coragem de ser rejeitado é um ingrediente essencial para viver de forma autêntica e alcançar a felicidade verdadeira. Aceitar que não podemos agradar a todos não significa ser insensível ou ignorar as opiniões alheias. Trata-se, na verdade, de entender que cada pessoa tem suas próprias perspectivas, valores e preferências, e isso está fora do nosso controle. O que é importante para uma pessoa pode não significar nada para outra. Se tentarmos viver de acordo com as expectativas de todos,
acabaremos nos perdendo e nos desconectando do que realmente importa para nós. A coragem de ser rejeitado começa com a compreensão de que a opinião dos outros não define quem somos. Muitas vezes, damos às críticas mais poder do que elas realmente têm, permitindo que moldem nossa autoestima e nossas escolhas. Mas, no fundo, essas opiniões são reflexos das experiências e perspectivas de quem as emite, não uma medida do nosso valor. Reconhecer isso nos liberta da necessidade de buscar aprovação constante e nos permite viver com mais autenticidade. Viver com autenticidade requer coragem porque significa se expor ao risco de ser mal interpretado, criticado ou até mesmo rejeitado. No entanto, a alternativa, moldar nossa vida para agradar os outros, é ainda mais arriscada. Quando baseamos nossas escolhas na validação externa, acabamos ignorando nossos próprios valores, desejos e sonhos. Isso cria um vazio interno, uma sensação de desconexão consigo mesmo, que é difícil de preencher enquanto não tomarmos as rédeas de nossa própria vida. Um dos maiores desafios dessa jornada é lidar com o medo da rejeição. É natural querer evitar o desconforto de não ser aceito, mas, ao fugir disso, estamos evitando também as oportunidades de crescimento e autenticidade. A rejeição, por mais dolorosa que seja, é um sinal de que estamos sendo fiéis a nós mesmos. Afinal, se todos concordam conosco ou nos aprovam o tempo todo, isso pode ser um sinal de que estamos escondendo partes importantes de quem realmente somos. Quando abraçamos a coragem de ser rejeitados, damos um passo em direção à liberdade. Liberdade de viver de acordo com nossos próprios valores, de fazer escolhas baseadas no que realmente importa para nós e de construir uma vida que reflete nossa verdadeira essência. Essa liberdade nos permite criar um caminho que, embora nem sempre seja fácil ou aceito por todos, é genuíno e satisfatório. Como dizem Kishimi e Koga, a felicidade verdadeira só pode ser alcançada quando temos a coragem de viver de acordo com o que acreditamos ser certo, independentemente das opiniões externas. Outro benefício de aceitar a rejeição é a qualidade das relações que construímos. Quando deixamos de tentar agradar a todos, nossas conexões se tornam mais autênticas. As pessoas que permanecem em nossas vidas são aquelas que realmente nos aceitam como somos, e não apenas a versão de nós que criamos para agradá-las. Isso nos permite cultivar amizades e relacionamentos baseados em respeito mútuo e compreensão genuína, em vez de manipulações sutis para obter aprovação. Além disso, a coragem de ser rejeitado nos ajuda a estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, temos dificuldade em dizer não por medo de desagradar ou decepcionar alguém. Mas quando reconhecemos que não podemos agradar a todos, entendemos que é perfeitamente aceitável priorizar nossas próprias necessidades e dizer não quando necessário. Essa habilidade não apenas protege nosso bem-estar emocional, mas também nos dá mais energia para nos dedicarmos às coisas e pessoas que realmente importam. É importante lembrar que essa coragem não surge de uma vez só, é um processo. Requer prática, autoconhecimento e a disposição de enfrentar desconfortos. Haverá momentos em que o medo da rejeição vai parecer maior do que a força para enfrentá-lo. Nesses momentos, é útil lembrar que cada passo em direção à autenticidade, por menor que seja, é um avanço significativo. E com o tempo, essa coragem cresce, tornando-se uma parte essencial de quem somos. Ter coragem de ser rejeitado é viver com mais leveza. Quando deixamos de lado o peso de tentar agradar a todos, nos permitimos focar no que realmente importa. Viver de forma autêntica, cultivar conexões genuínas e encontrar alegria em ser quem somos. Aceitar que nem todos vão gostar de nós não é uma derrota. É uma vitória sobre o medo que nos impede de viver plenamente. Afinal, a rejeição de alguns é o preço que pagamos por sermos verdadeiramente livres.